Oi, eu sou o Bob e estou aqui para contar sobre a minha experiência de quase morte. De certa forma, eu já pressentia que isso ia acontecer. O estranho é que por quase uma década, eu tinha a sensação de que algo estava prestes a acontecer sempre que eu fazia uma viagem de negócios ou pegava um avião para algum lugar. Não sei porquê, mas sempre sentia essa premonição de que algo ia acontecer e sempre tinha essa sensação estranha, como se precisasse resolver algumas coisas quando eu viajava. Normalmente, todo ano no outono, eu fazia um check-up médico no meu aniversário. Nos últimos anos, o médico me alertou sobre minha pressão arterial e colesterol, que não estavam muito bons. Ela queria me medicar e, em 2019, chegou a hora de começar a tomar remédios para a pressão. Eu disse que estava prestes a fazer uma viagem a trabalho e preferia adiar para começar o tratamento quando voltasse. Claro, em 2019, a viagem foi adiada e só aconteceu em fevereiro do ano seguinte, quando a pandemia começou. Quando voltei, o país estava completamente diferente e eu basicamente evitei o médico naquele momento. Perdi as consultas de 2020, 2021 e 2022 para meu check-up físico e me sentia mal. Fiz mais algumas viagens e em janeiro de 2023, cerca de 9 meses atrás, voei para outro estado para uma reunião de um dia. Durante a reunião, enquanto discutíamos assuntos relacionados a hardware, senti um estalo e uma queimação no peito. Naquele momento, soube que era isso. Era um momento que eu temia durante minhas viagens de negócios. Foi meio surreal. Tudo o que consegui pensar foi em pegar meu telefone, que tinha deixado em outro laboratório, para mandar uma mensagem para meus filhos. Fui para o laboratório, peguei meu telefone e enviei uma mensagem para o meu filho mais novo dizendo que algo estava errado. Foi aí que meus colegas me encontraram sentado em uma cadeira, olhando para o teto, com os olhos abertos e uma poça de suor ao meu redor. Naquele momento, eu não sabia o que estava errado, mas descobri que eu tinha uma aorta rompida, o vaso que sai do topo do coração. Faz uma curva em forma de ferradura, tem uma artéria principal que vai para o cérebro e uma para cada braço e perna. Nesse ponto de virada, houve uma ruptura. Eu estava sangrando internamente, mas pelo que parece, coagulou ou algo assim. E o sangue voltou para o meu cérebro. Eu estava cercado por colegas, e tudo o que eu conseguia pensar era que talvez eu tivesse adormecido, meu peito doía, eu estava realmente constrangido, e apenas disse a todos que ficaria bem, que precisava pegar um avião e voltar para casa. Eles me alertaram que eu estava sentado em uma poça de água e chamaram os paramédicos. Eu ainda estava relutante em ir para o hospital ou aceitar ajuda, o que achei estranho, pois meu comportamento não parecia normal naquele momento. Mesmo assim, concordei. E os paramédicos chegaram. Eles me examinaram e disseram que minha pressão arterial e pulso estavam ótimos, mas devido ao suor e às dores no peito, sugeriram me levar para o caminhão e fazer uma verificação mais detalhada. No caminhão, decidiram me levar para o hospital, que ficava a 10 minutos de distância. Uma coisa incrível foi que meus colegas não tentaram fazer compressões torácicas ou RCP, o que teria piorado a situação, pois eu estava sangrando internamente. Chegando ao hospital, os médicos foram rápidos. Fui levado para a tomografia computadorizada imediatamente e os enfermeiros já estavam levando-me de volta, pois o médico já tinha visto os resultados e disse que eu tinha uma aorta rompida e precisava de cirurgia imediatamente. Foi tudo muito rápido. Assinei alguns formulários, indicando meu irmão como contato de emergência, e entreguei meu telefone para a enfermeira, que encontrou o número dele na minha lista de contatos e o chamou enquanto íamos para o hospital na ambulância. No trajeto, eu estava mandando mensagens para todos os meus familiares, incluindo meu irmão, que estava sendo contatado pelo hospital. Enfim, foi uma experiência intensa, mas estou aqui para contar a história. Todos sabiam o que estava acontecendo, de certa forma. Eu disse que estava indo para o hospital, mas não contei sobre dores no peito. Não falei nada disso. Eu não queria preocupar ninguém, apenas disse que estava indo para o hospital. Não havia tempo. Depois de assinar os documentos e devolver a prancheta, eu já estava com soro e inconsciente antes de passar pela porta. Foi quando acordei do outro lado, mas para mim foi diferente. Quando retornei, foi como se estivesse em reverso, saindo do outro lado e voltando aqui. Era como se estivesse deixando um lugar que não consigo encontrar palavras para descrever adequadamente. Sentia que estava saindo de um lugar iluminado por uma luz âmbar suave e calorosa. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, desde o momento em que percebi que não estava mais no meu corpo até o ponto em que retornei. Tudo aconteceu de uma vez. Foi como se fosse uma experiência acelerada. Deixei um lugar que conhecia há vidas, como se fosse por muito tempo. Era perturbador porque senti que estava sendo forçado a deixar esse lugar que eu conhecia tão bem. Não vi um velho de barba branca, não vi Deus, não vi a vovó. Estava preocupado porque não vi ninguém, não conheci ninguém, não falei com ninguém. A maior parte era uma compreensão ou um saber que tudo fazia sentido. Era como se eu entendesse o significado da vida aqui
não voltei com uma resposta que eu pudesse te dar, dizendo que é isso que significa. Mas quando eu estava lá, tudo fazia sentido. Eu estava autorizado a estar ciente da transição e do retorno, mas não podia lembrar das vidas. Parecia que eram vidas. Não era permitido lembrar de nada disso. Não me disseram, mas eu apenas sabia que precisava voltar. Eu ainda tinha coisas a resolver aqui na Terra. É realmente difícil explicar. Eu estava de certa forma deitado, como se estivesse em uma cama. Estava em um espaço todo escuro e preto. Não conseguia sentir nada. Parecia que eu estava indo em uma direção, mas eu podia ver atrás de mim enquanto deixava esse lugar. Havia um túnel. As pessoas costumam dizer que é tudo preto e você vê a luz no final do túnel. Era como se estivesse atrás de mim e eu estava saindo de lá. Era uma experiência apressada. Era como se fosse meio apressado. Quase como se fosse uma surpresa, como, oh, seu corpo está vivo. Você tem que voltar. Eu não senti empolgação em voltar. Eu não queria voltar. Eu não sabia para o que estava voltando. Eu não lembrava de nada disso. E quando penso na importância dos meus filhos para mim, eu não me lembrava deles. Não lembrava da minha família. Não lembrava de nada disso. Nessa transição, deixando esse outro lugar que era tão familiar, no retorno, tive uma revisão de vida. Foi como uma recarga do que estava voltando. E a primeira sensação foi de culpa. Senti-me realmente culpado por ter esquecido minha vida. Eu me senti muito mal por ter esquecido as pessoas que amava. Como eu poderia esquecer tudo isso? Precisava terminar e me senti muito confiante de que precisava concluir o trabalho, seja lá o que fosse. Outra coisa que tem sido tão intrigante é que não recebi uma mensagem do tipo, vá fazer isso. A primeira sensação física que tive na transição de lá para cá foi a silhueta de uma figura. Não era Deus. Era alguém que me conhecia lá. E havia outros à margem. Todos espiando por cima de um barril. Pareciam tão bobos, felizes e animados que... Eu estava indo. A primeira sensação que tive depois de estar ciente de que estava voltando foi que eu estava super limpo e simplesmente voltei para esse corpo sujo. E foi quando comecei a me sentir pesado. Eu podia sentir aperto ou dor no peito, não conseguia me mexer. Havia um tubo de respiração na minha garganta e eu estava consciente do meu corpo novamente. Estava lá. E então pareceu diminuir por um momento e então ouvi algumas vozes. Ouvi uma enfermeira falando sobre transfusão. Ela disse que parecia que o seu sangue estava muito fino e que precisávamos engrossá-lo. Eu não sei onde essa conversa aconteceu. Se foi durante a preparação para a cirurgia ou após, não me preocupei em perguntar ao médico sobre isso. Mas foi essa conversa durante o retorno nesse estado de transição, antes de voltar para o meu corpo. Quando estava voltando e peguei meu telefone, percebi que não estava em coma, estava saindo da cirurgia e não sabia o que tinham feito comigo nem o que estava errado. Não soube pelo menos por um dia o que tinha acontecido. Meu irmão e meus filhos voaram imediatamente para estar comigo. Eu não queria ir para uma instalação de reabilitação, então meu filho ficou comigo. Ficamos em um hotel e ele cuidou de mim. Nos primeiros dias, houve altos e baixos físicos desafiadores. Voltei ao trabalho em 5 semanas. Nas primeiras semanas, senti como se estivesse vivendo um eco, como se não devesse estar aqui, como se algo estivesse errado, como se não devesse estar vivo. Descobri as probabilidades e o que aconteceu. Algo não estava certo. Então, eu estava com pressa de voltar ao trabalho. Tive uma conversa com um cirurgião, o médico que salvou minha vida. Aliás, eu estava em outro estado, em um hospital fora da minha cidade. Fui a esse hospital. Vi um médico. Ele me operou e me mandou de volta para casa. Ficou um mês me impedindo de voar. Quando estava indo embora, o vi algumas vezes. E toda vez ele ficava enjoado de mim. Agradecia muito. Dizia que ele salvou minha vida. Era uma coisa incrível. E ele me disse: você não precisa encontrar a cura para o câncer. Não precisa salvar ninguém. Apenas vá ser o melhor de você. Às vezes acho que é isso. Você apenas volta e tenta ser o melhor você. Fiquei chocado quando voltei e consegui minha primeira consulta com meu médico aqui em Los Angeles. O médico entra e diz: nossa, você é um milagre. Aquele cara salvou sua vida. Então ele me disse: você tem sorte que isso não aconteceu aqui, porque se acontecesse não teríamos mexido. É um risco muito alto. Teríamos te enviado para um hospital terceirizado e você teria morrido durante o transporte. Isso destaca o risco que o médico assumiu e o risco que o hospital assumiu. E o instituto cardíaco em que tive a sorte de ser atendido, minha experiência de quase morte não fazia muito sentido para mim. Comecei a ouvir as experiências de outras pessoas e percebi que eu retornei de alguma forma, de maneira inversa. Sou uma pessoa reservada. Afastei-me das redes sociais há algum tempo. Não me envolvo muito com isso. Acho que é isso que me trouxe de volta a fazer isso. Porque tenho todas essas respostas. Eu queria sentar em uma sala com um monte de pessoas que morreram, o que é realmente estranho. E eu quero falar. Quero conhecer as pessoas pessoalmente e dizer:
Oh meu Deus, eu estive lá. Então, realmente quero me conectar com as pessoas. Tenho ouvido muito sobre as EQMs, e isso tem me ajudado a entender algumas lacunas. A coisa mais significativa é que cada pessoa é tão diferente em sua experiência. Mas há esses elementos-chave que são todos semelhantes. Morri, fui para o outro lado, e uma das coisas que lembro é que todos estão lá. Talvez seja só que, quando você está conectado a isso, simplesmente não vê o lado ruim. Eu tive a sensação de que todos estavam lá. Se houvesse uma mensagem, era algo que eu trouxe desse período de transição. Havia muitas coisas embutidas nisso, porque tudo aconteceu ao mesmo tempo. Eu tive a sensação de que é realmente importante amar as pessoas em nossas vidas, ao nosso redor, amar e perdoar. Quer continuar assistindo a outros testemunhos como este? Não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.